E a gente já estava vendo um cenário macro mais desafiador, né, Matheus? Vindo aí de, vamos dizer, 2 meses mais desafiadores para a nossa Bolsa, comecinho de outubro também um pouco mais, e a gente vinha falando bastante aqui da alta dos juros lá nos Estados Unidos, falando bastante dos juros longos lá dos Treasuries. Agora a gente começa essa semana, né, falando da guerra aí e com foco, claro, no petróleo. Mas eu queria que você, para a gente começar a nossa conversa aqui, para o investidor entender, queria que você falasse um pouquinho da importância, né, qual que é o impacto geral dessa guerra, né, para os mercados globais, se isso mudaria, de certa forma, o jogo do cenário macro, que já estava bem desafiador. Como é que você está olhando para esse novo cenário macro agora? Bem, eu vou começar com um pequeno disclaimer. Primeiro, é um assunto extremamente delicado, mexe com uma questão humanitária super sensível, histórica, já tem décadas dessa questão, e por isso, com devido respeito aqui, nós vamos tratar de temas que se relacionam com a economia, sem esquecer, é claro, que passa por uma crise humanitária, e agora, especificamente, um atentado terrorista contra o território israelense, né? Então, dito isso, outra coisa que eu gostaria de comentar, antes de entrar em detalhes, é que é um tema super quente, que está sendo coberto por inúmeras pessoas ao redor do mundo, que é extremamente difícil também ter um diferencial e que está a todo momento tendo informações novas, tá certo? Então, assim, temos contato com fontes confiáveis que estão em Israel, que estão nas proximidades, direta ou indiretamente pelo Empíricos, pelo BTG, para sabermos de maneira mais apurada o que tem acontecido, ou seja, conversamos com pessoas que realmente entendem do assunto para formar uma opinião, não é uma opinião baseada em achismos, como ficou inundado em redes sociais, por exemplo, né? Na verdade, eu tento me apartar desse tipo de posicionamento, porque existe uma insalubridade muito grande nas opiniões que a gente observa na internet neste momento, tá certo? Então, com certo distanciamento, tentar pensar de uma maneira racional, mas, como eu falei, sem esquecer que passa por uma tragédia humanitária e que é realmente lamentável que isso esteja acontecendo. Dito isso, agora sim a gente pode entrar no que de fato acontece. Durante o final de semana, o grupo terrorista, né? Lembrando, o Brasil não considera um grupo terrorista, nos Estados Unidos e a União Europeia sim, tá? Então, Hamas promoveu o atentado sobre o território de Israel, mais de 700 pessoas morreram, inclusive brasileiros estão desaparecidos, teve brasileiro que morreu. Nesse contexto, posiciona o mundo inteiro de olho na região, uma região historicamente muito delicada, não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, mas em termos de escala, a gente só tem algo tão grande na década de 70, quando a gente teve o primeiro choque do petróleo na Guerra de Yom Kippur em 1973. Então, quase no aniversário de 50 anos, note, a gente teve um incidente infeliz desse. Muitos que estão considerando, inclusive, como um 11 de setembro israelense. Lembrando que, diferente do que aconteceu no 11 de setembro, que foi promovido pela Al-Qaeda, a gente tem aqui uma movimentação muito mais semelhante ao que aconteceu na Crimeia em 2014, com a invasão russa ao território ucraniano, isso em 2014. Então, são movimentações diferentes, mas com semelhanças em termos de gravidade, né, humanitária, tá certo? E, claro, desdobramentos para o mundo inteiro como um todo. E daí sim você tem esse estresse de imediato no mercado, esse estresse que passa por um movimento de aversão a risco, daí consequentemente valorização do dólar, porque as pessoas estão procurando proteção, momentos de incerteza geopolítica temática que vai ganhando cada vez mais corpo, em diferentes frentes mainstream. Então parece distante da nossa realidade, mas não o é. Na verdade, questões geopolíticas devem ficar cada vez mais relevantes, assim como já fazem há alguns anos para o mercado global, o mercado financeiro global. Essa não é diferente. Daí a gente passa agora pela resposta israelense, que declarou guerra ao Hamas e tem feito ofensivas contra a faixa de Gaza, especificamente. E qual é o problema, né? Historicamente, os conflitos entre Israel e Gaza, né, ou Hamas, sempre geram um certo rebuliço no mercado, mas não de maneira drástica, como aconteceu, por exemplo, na Guerra do Yom Kippur, né, especificamente. Não só contra Gaza naquela época em específico, mas
que eu quero dizer é que não tem um desdobramento como houve naquela época. Claro, é um momento muito diferente da economia global, não tem aquela dependência no mercado de petróleo, mas o que está em jogo aqui, na verdade, são os pensamentos de segunda ordem, né? Quem poderia se envolver? Então, a gente já teve aparentes indícios de que o Irã havia autorizado, coordenado e ajudado a coordenar, pelo menos, os ataques que aconteceram no final de semana. Ele negou agora, recentemente, então tentou negar, né? Vamos ver se isso de fato se confirma, mas já gera um incômodo muito grande no Oriente Médio. Então, grande parte que se entende é que esse ataque de Hamas, que foi mirado em civis, porque o Hamas não tem condições de enfrentar a força israelense, que falhou, vale dizer, a inteligência israelense falhou em não antever esse movimento que foi dado em diferentes frentes, né, mar, terra, ar, então foi muito grave, né, o que aconteceu, a falha de inteligência israelense nesse momento. O Hamas não teria condições de enfrentar essa força. Então, é verdade que a resposta agressiva de Israel deve, de fato, provocar inúmeras perdas para todo o complexo ali da faixa de Gaza e também para o próprio Hamas. Inclusive, lideranças já estão morrendo do Hamas só nesse início de ofensiva e deve se aprimorar nas próximas 24 a 48 horas. Eu quero dizer o seguinte, em grande parte, não é uma coordenação de tomada de território nem nada, é para atrapalhar, para tornar turvo as negociações comandadas pela ONU e pelos Estados Unidos de aprimoramento das relações entre Israel e a Arábia Saudita. Ponto. Incomodava a região e agora parece que, de fato, conseguiram o objetivo deles, que era pausar essas conversas. A Arábia Saudita já tomou um lado falando que assim, é uma resposta às tomadas territoriais de Israel, fecha aspas, e o Irã, né, como um pivô importante ali, negou agora recentemente, vamos ver se isso de fato se confirma. É muito complicado, porque a região já é extremamente importante para a economia global do ponto de vista energético, lembrando do petróleo, mas também por todos os envolvidos que podem tomar partido, né? Então, em especial o Irã, em segundo momento na Líbia, né? Se a gente observar, o Líbano, perdão, o Líbano com o Hezbollah, né? Então você tem essas duas frentes de preocupação. De um lado você tem o próprio Hamas, do outro você tem as outras frentes que podem eventualmente entrar no conflito. O Irã e eu falei o Hezbollah anteriormente. E sendo o caso, a gente estaria ali com uma região super sensibilizada, tem o Estreito de Hormuz, né? Então pausa as negociações de relação entre Israel e Arábia Saudita, pausa o acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã novamente, ou seja, inúmeras frentes diplomáticas na região que estavam ganhando progresso ao longo dos últimos anos perdem completo corpo, e daí você coloca um prêmio muito grande na disrupção na cadeia de suprimentos de petróleo. Tanto de verdade que a gente já vê o petróleo que vinha sofrendo na última semana, depois de ganhar muito terreno de junho até setembro, vinha sofrendo na última semana, precificando agora higher for longer dos juros americanos, né? Então você tem agora um choque para cima de preços que pode, inclusive, ganhar mais espaço, podendo flertar ali com patamares acima de 90, 95 dólares, com certa facilidade, em se mantendo essa consistência de atritos geopolíticos que temos observado ao longo das últimas 48 horas. Qual é o problema disso? Se a gente tem preço de petróleo para cima, a gente prejudica expectativa de inflação. Se a gente prejudica expectativa de inflação, você atrapalha o trabalho conduzido pelas autoridades monetárias globais, em especial o Federal Reserve, que vinha nesse trabalho de tentar ancorar melhor as expectativas de inflação. Em sendo o caso, você cria esse movimento de alta dos juros, pelo menos lá fora, cria uma valorização do dólar, desvalorização dos ativos, é o que a gente tem observado nos ativos globais, né? Então você já tinha um pregão muito difícil na Ásia, com a volta da China, até feriado no Japão, mas a volta da China depois do Golden Week. Você tem problemas na Europa, que pega esse espraiar, porque a Europa, além da Ucrânia, agora tem essa dor de cabeça e tem também mais duas possibilidades de guerras ali, uma na questão do Azerbaijão e na outra ali na questão da Sérvia e Kosovo. Então volta novos problemas bélicos para o mundo, que é muito ruim, né? Então, assim, gera muito atrito, aversão a risco, e daí você tem algumas frentes que, claro, entram em contato. Você tem pessoas focando novamente em ouro,
que é a reserva mais tradicional de valor da história da humanidade. Você tem esse movimento, por mais que ouro perca em momentos de juro mais alto, no curto prazo, você tem um posicionamento maior em proteções tradicionais. Você tem, do outro lado, pessoas buscando caixa, né? Então, você aqui no Brasil, por exemplo, você tem caixa rendendo 2 dígitos, as pessoas privilegiando isso. Nos Estados Unidos, você tem caixa rendendo 5%. E o petróleo, propriamente dito, claro, ele volta a ser olhado, né? Já estava sendo olhado desde junho. Na semana passada ficou um pouquinho deteriorado, voltou para baixo de $90, agora volta a flertar com $90. Mas parece um call bem óbvio, né? Que dólar vai subir e pode subir bastante. Por mais que seja um estresse de curto prazo, claro que depende como esses próximos capítulos, né, forem se desdobrar. E puxando agora, já que você terminou aí com o petróleo, né, para a gente falar um pouquinho, você já falou dessa perspectiva de alta, né? Como é que ficam as petroleiras, né, aqui brasileiras, para quem, né, como você falou, o call de petróleo já estava meio óbvio, né? A gente também já falou na semana passada sobre ele. Queria falar aqui mais especificamente para o nosso cenário, né? Como é que fica aqui? Se ainda dá tempo para quem não está em petróleo, dá tempo ainda, né? De aproveitar um pouquinho dessa alta do petróleo. O que você pode falar? E, claro, se tem aí algumas indicações para o investidor aí ficar de olho. Legal. Veja, o momento atual, considerando toda a fragilidade da situação, é mais de proteção, se resguardar. Mas claro que você tem esse movimento de alta do petróleo que acaba impactando positivamente as ações de empresas do setor. É o caso de Petrobras, é o caso de PetroRio, é o caso de 3R Petróleo. Nós temos posição em petróleo, nós temos posição em ETFs de energia, a gente tem posição também em 3R Petróleo, que nós consideramos a mais descontada, por mais que tenha enfrentado alguns problemas de governança ao longo dos últimos 18 meses, especificamente. Então, a gente falou, por exemplo, em relatório do Palavra do Estrategista, um dos carros-chefes aqui da casa, redigido pelo estrategista-chefe, Felipe Miranda, e outras partes, como eu também participo da série, né? E já tínhamos falado sobre esse espaço de petróleo, né? Petróleo que estava flertando estruturalmente com patamares altos, pela falta de investimento, falta de capex no setor e restrições de oferta, agora podem, inclusive, voltar a ficar interessante, se fragilizaram por conta de percepção de demanda. Outra percepção, né, é que assim, você tira o player Arábia Saudita, que era um dos principais que cortavam a oferta de petróleo. Então você tem 2 caminhos aqui. Não acho que ele vai cortar mais nesse momento, ele vai mais esperar para ver. E se houver algum risco de cauda, alguma movimentação de cauda, estaria mais para uma abertura dele poder se reaproximar dos Estados Unidos, como tinha tentado fazer com Israel. Então você tem Irã pró-Rússia, Arábia Saudita pró-Estados Unidos, como tradicionalmente foi, mas que havia se tornado mais turvo, né? E as próprias iniciativas do príncipe saudita, Mohammed bin Salman, parecem frustradas diante desse contexto que queria colocar a Arábia Saudita como um centro do mundo. Eles colocam nessa situação mais delicada, né, neste momento. Então você tem essa dinâmica de oferta restrita para o petróleo. O risco aqui não seria cortes adicionais vindos da Arábia Saudita, seria, se porventura acontecesse, baixa chance, mas uma eventual negociação com os Estados Unidos, que parece também pouco provável, pelo menos no curto prazo. Mas se tem espaço, é choque para cima, positivo para preço, e acaba espraiando para esses preços de ações de petroleiras, né, como a gente tem aqui no Brasil. Mas, como eu falei, parece ser um call mais óbvio no momento, e todo mundo foi, né, acaba virando um crowded trade, e por isso a gente tem observado nomes de proteção neste momento. Quem não fez, né, a gente já vinha recomendando proteção há muito tempo, então quem já tinha seguido as recomendações anteriormente acabou se protegendo neste momento super delicado em termos geopolíticos que o mundo, né, a comunidade internacional passa por enquanto. E vale dizer, o Brasil tem um papel importante, porque ele está com a cadeira pro tempore do Conselho de Segurança, com presidência. Você pode falar que é secundário, mas ele está ali, e também ele está dentro do BRICS, que chamou recentemente o Irã para fazer parte, né, a partir de 2024. Ele está em um posicionamento de relevância que vai chamar atenção para os próximos passos. E aqui, vale dizer, né, o que o governo brasileiro também for sinalizar, acaba sendo importante para o posicionamento do Brasil para os próximos anos, né, como o Brasil vai aparecer para a comunidade internacional.
Maravilha. E falando, né, ainda estendendo um pouco aí sobre o petróleo, deve causar um pouco, queria saber de você, né, se pode causar um pouco mais de pressão na inflação e trazendo um pouquinho mais para o nosso cenário local, né? Isso deve mexer, de repente, com a previsão da taxa de juros, como é que a gente está esperando aí uma queda da Selic, de alguma forma, essa pressão, esse novo movimento macroeconômico pode mudar um pouco o rumo da nossa taxa de juros? Eu não ficaria tão atento agora para mudanças de cenário em um dia de reação, certo? Porque de efeito de curto prazo agora, não acredito que vá alterar a trajetória que a gente já tinha traçado. Então, o Banco Central vai continuar cortando 50 pontos base, impactos na inflação relativa a 12 meses não devem ser tão grosseiros, tá certo? A gente já tinha uma expectativa de reaceleração da inflação nesse segundo semestre. Então, o que mais importa agora para a condução é como o Banco Central americano vai responder essa desancoragem das expectativas de inflação e como os dados de atividade norte-americano podem afetar a ponta longa da curva. Isso sim é realmente relevante para a condução de política monetária brasileira neste momento, que está mais receosa com o contexto internacional e com a falta de tração da agenda econômica para a solução dos imbróglios fiscais locais, tá certo? Tá, legal. E a renda fixa, né? A gente está falando aqui bastante de ativos de risco. Ela seria aí o refúgio para esse momento, né? Além ali, claro, da segurança no petróleo. O que você pode falar um pouquinho aí da renda fixa e como fica aí, de repente, um resumo, assim, a estratégia para o investidor agora, nesse momento? O caixa não é mais lixo, né? Você tinha uma frase do Ray Dalio que ficou famosa, que é cash is trash. No Brasil, isso foi verdade só quando estava 2%, e agora já voltou a 2 dígitos. Então, ter caixa no Brasil sempre foi bom. Agora, nos Estados Unidos também voltou a ter seu papel importante, o próprio Ray Dalio assumiu isso. Então, você tem caixa nos Estados Unidos, ETF de caixa, rendendo 5% ao ano, ou seja, caixa, né, por renda fixa, já voltou a ser atrativo. A gente tem inflation link, né, indexados à inflação, que também podem ser atrativos em momentos de maior insegurança com expectativa inflacionária. E, claro, a gente tem muita gordura de juro real no Brasil para capturar um eventual fechamento de curva de juros ao longo dos próximos meses, se for o caso, sem falar que, caso não seja, a gente vai estar ancorando 6% de juro real, que me parece também interessante. E fora isso, a gente tem alguns produtos indexados à inflação no Brasil, isentos, né? Então você tem debêntures isentas e outros veículos que podem ser interessantes também, pensando nessa questão inflacionária que você colocou. Tá, legal. E o dólar, nessa questão toda aí, que deve sofrer uma pressão, hoje a gente até que não está vendo muito, né? Como é que você está olhando aí para o dólar? A gente pode realmente aí esperar uma corrida para o dólar em busca dessa segurança? É natural, a gente está vendo, inclusive, um movimento de DXY em alta, né? Então, o dólar ganhando força, e movimento típico de aversão a riscos, é normal. O DXY é o que, em grande parte, explica a trajetória do dólar versus o real, e por mais que nós tenhamos modelos que mostrem que o real deveria estar em 4,70, como a gente viu, esses choques exógenos podem fazer pressão, né? Tornam impeditivo. O dólar só pode cair se o juro mais longo voltar a cair. Isso depende de dados econômicos americanos, e não propriamente a questão agora envolvendo Israel e o Hamas.